Olá, seja muito bem-vindo à edição do Em Resumo. Hoje é quarta-feira, dia 5 de julho de 2017. Eu já te convido a curtir e a compartilhar essa transmissão do BNC Amazonas. Nós estamos ao vivo pela página no Facebook e também pelo site www.bncamazonas.com.br com as notícias dos bastidores da política. Hoje nós vamos falar que, entre outros assuntos, que o governador Davi Almeida espera ter muitos anos à frente do governo do estado. Você vai saber onde é que ele disse isso e em que ocasião ele falou também. A ministra Carmen Lúcia não despachou nada sobre o Amazonas até o presente momento. Isso preocupa os candidatos da eleição suplementar. A gente vai falar sobre isso em detalhes daqui a pouco, também no Em Resumo desta quarta-feira. O deputado Belarmino Lins soltou uma pérola hoje e disse que os deputados estão agindo como cardume de jaraquis. A gente vai explicar daqui a pouco sobre em que circunstância ele falou essa frase. E lá de Boa Vista, em Roraima, BNC Roraima, com o novo correspondente Daniel Jordano, vamos falar que o prefeito cassado pode assumir a Secretaria de Segurança Pública de Roraima. Tem Cadu de Brasília, tem a Rosiane Carvalho, que vai falar sobre o andamento do judiciário. Muitas novidades hoje no Em Resumo desta quarta-feira, tá certo? Curta, compartilhe, comente essa transmissão. Você sabe que a sua opinião é sempre muito bem-vinda e respeitada aqui no BNC, tá certo? Vamos começar então falando do governador Davi Almeida. Ele esteve hoje lá no Rio Preto da Eva para lançar obras de asfaltamento de vicinais. E lá ele foi elogiado por um produtor rural que disse que esperava que ele, pelo trabalho que estava desenvolvendo, ficasse muitos anos ainda no governo. E o Davi complementou: eu também. O áudio dessa conversa que eles tiveram lá no Rio Preto da Eva está no bncamazonas.com.br. Você ouve todo o elogio que aquele produtor rural faz ao governador e ouve também o eu também que o Davi Almeida falou quando foi elogiado e que aquele produtor externou o desejo de que o governador continuasse por muitos anos no governo, tá certo? Acesse o bncamazonas.com.br que tem lá o áudio para você conferir, tá certo? O deputado Belarmino Lins, que estava também nesse evento, conversou com a nossa equipe e soltou uma pérola. Eu quero acessar aqui para você o site que já está aí na tela. Vamos ler juntos aqui, ó. Ele estava lá nesse evento, que lançou obras de asfaltamento de vicinais no Rio Preto da Eva. E para definir a articulação que está sendo feita pelos parlamentares da Assembleia do Estado, para assumir o comando do poder do governo, batendo de frente com líderes políticos regionais, o Belão disse o seguinte: estamos como cardumes de jaraquis no lago. Fazemos banzeiro, mas sem fazer mal a ninguém. Essa pérola foi soltada aí pelo Belarmino Lins, deixando aí muito cacique de orelha em pé. O BNC, dá uma acessada no bncamazonas.com.br e confere direitinho essa história aí, essas duas pérolas que foram lançadas hoje aí nesse lançamento dessas obras pelo governador Davi Almeida, tá certo? Tudo isso no BNC Amazonas. Vamos aqui agora, continuando a nossa pauta. Deixa eu ver aqui quantas pessoas já estão conosco. Essa é uma transmissão do bncamazonas.com.br. Já estamos com a Rose no telefone? Eu quero agora chamar então Rosiane Carvalho, que estreou no BNC essa semana e vai falar para a gente sobre o judiciário. Boa noite, Rosi. Boa noite, Rael. Tudo bem? Tudo bem, melhor agora com você aqui no BNC Amazonas. Seja bem-vinda. Obrigada. Rosi, como é que estão as definições lá pelos lados do STF? Todo mundo está ansioso, está querendo saber se a Carmen despachou alguma coisa. Parece que ela não despachou nada sobre a Amazonas, né, Rosi? Até este presente momento que nós estamos falando, nada foi publicado pelo STF em relação às
a quatro recursos contra a decisão do ministro Lewandowski, que na semana passada suspendeu a eleição direta no estado do Amazonas. E não é para menos, há uma expectativa geral de candidatos do meio político, da atual administração interina do governo do estado e das pessoas da própria população que foi chamada a atenção para todo esse processo. A gente percebia que havia um pouco de desconexão, não eram todas as pessoas que estavam voltadas para esse processo eleitoral, mas essa reviravolta da possibilidade do governador cassado José Melo vir a assumir o governo e no momento seguinte ter uma outra decisão corrigindo e dizendo que não era bem assim. Então isso tudo chamou a atenção e realmente o estado do Amazonas se volta hoje para essa expectativa e essa instabilidade, esse clima de instabilidade política e social que o estado vive em relação a essa questão, se vai ter eleição, se vai ser direta, se não vai ser indireta, por quanto tempo isso ainda fica indefinido. Agora, Rose, você conversou com alguns advogados e eles entendem que se a ministra Carmen Lúcia não der um parecer hoje, possivelmente essa decisão só irá sair em agosto, é isso mesmo? Não, assim, há advogados que entendem dessa maneira, porque há um grande número de recursos em relação a essa questão, manifestação de outros políticos, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, o deputado federal do DEM, Paulderney Avelino. Então, não tem como, num plantão desse, embora ela seja sozinha para responder por um plantão do STF, não é pouca coisa, mas não tem como no plantão desse ignorar uma questão relacionada ao Amazonas em função de todas essas movimentações. Então, por causa disso, alguns advogados acreditavam que essa análise seria mais rápida, mais urgente no início da semana. Hoje é quarta-feira, encerra o dia, e nem por isso a expectativa termina, que uma decisão possa sair à noite. A decisão em relação à suspensão da eleição foi à noite, né? A gente lembra, na semana passada. E alguns acreditavam nessa possibilidade de uma medida mais urgente. No entanto, Israel, não se pode descartar a possibilidade de uma decisão ainda neste plantão, ainda nesta semana, em função de tudo que envolve e inclusive dos passos que foram dados hoje, né? Entrou na causa, defendendo aí os interesses do senador Eduardo Braga, o ex-presidente e ex-ministro do STF, Sepúlveda da Pertence. É um nome muito forte, né? Um advogado de extremo peso nessa corte superior e que veio aí, foi a notícia mais importante, digamos assim, desse contexto, desse processo no dia de hoje, até agora. Agora, fontes se informaram lá em Brasília, né, ao BNC em Brasília, que o Marcos Vinícius, que é ex-presidente da OAB, tentou falar com a Carmen, ela não recebeu ele, né, para falar sobre esse assunto, ela não quis recebê-lo. Pois o BNC recebeu essa informação por outros repórteres, foi publicado, mas já teve uma reação aí, os advogados do senador Eduardo Braga reagiram dizendo que o Marcos Vinícius sequer está no Brasil, que ele estaria em Portugal e que essa abordagem não ocorreu. Isso surge num contexto muito em função, eu acho, da entrada do ex-presidente Sepúlveda Pertence no caso, porque essa decisão cabe ao plantão da presidente Carmen Lúcia, que há um perfil aí de uma pessoa, de uma ministra muito reservada, que não há muito acesso, né? Acontece, às vezes, de ocorrerem lobbies, às vezes as pessoas interpretam lobby só da forma pejorativa, que é uma coisa negativa para influenciar a decisão do ministro, mas o lobby acontece também para se apresentar a causa, para mostrar os argumentos, conversas fora ali da petição, né? Das petições, dos papéis que integram, dos pedidos que integram formalmente um processo. Então, mas ela não é aceita, ela não é acessível a esse tipo de abordagem, são as informações que circulam. Porém, ela tem uma proximidade muito grande, ela e todos os outros ministros, em função do histórico de Sepúlveda da Pertence, né? Por ser um ministro ali que tem uma referência à história, o histórico da carreira dele, jurídica, é completamente ligado também ao do STF. Tem informações que aqueles jantares comuns, né, de final de ano,
em que os ministros também fazem suas confraternizações, ele é um ministro que é sempre convidado, participa desses jantares, embora nesse momento atuando como advogado. É muito respeitado, várias decisões do STF são embasadas pelos votos dele, e ele tem uma ligação na indicação. A presidente Carmen Lúcia, quando foi indicada ao STF, foi indicada para substituí-lo. É uma informação também que eles são primos de terceiro grau, tem uma ligação aí de longos anos, muito antes aí da carreira jurídica. Vamos ficar de olho aí então, Rose, porque assim como a decisão da suspensão saiu à noite, né, pode ser que a gente tenha uma surpresa também, né? Nós estamos monitorando, acho que todas as pessoas estão nessa expectativa, a gente percebe que essa é realmente uma decisão que precisa ser tomada, e a compreensão que se tem do perfil da presidente Carmen Lúcia é que ela não deve ignorar, porque ou positivo ou negativo aos vários pleitos que se apresentam, né, nesse recurso, é preciso dar algum norte o que vai acontecer em relação à questão administrativa do estado do Amazonas. A gente esteve no TRE ontem e estava sendo analisado lá um ato administrativo que suspendeu, né, todas as atividades do tribunal em relação à eleição suplementar. E o advogado que defende a coligação do senador Eduardo Braga e do Marcelo Ramos levou lá um pleito que imagino ser de todos os candidatos, que eles assumiram alguns compromissos para a campanha, e em função da suspensão dos atos, eles não teriam como pagar. E não depois do que aconteceu depois da suspensão, é que alguns contratos já foram firmados antes mesmo. E nesse momento o vice-presidente do TRE e o procurador eleitoral, o vice-presidente João Simões, o procurador eleitoral Vitor Richelli, colocaram que a situação institucional não é diferente. Eles não sabem realmente como proceder, estão verificando para articular, para tentar resolver a questão dos contratos que foram firmados, e também em função da indefinição dessa eleição, porque é uma liminar e essa expectativa que pode cair. Se cair, você tem que refazer os contratos, é mais custo, então tem tudo isso envolvido, tanto para os candidatos quanto para a própria instituição que está organizando isso. Outra coisa que acontece, que a gente teve acesso ontem, Jael, que a maioria das atividades do TRE em relação à eleição suplementar, de fato, ficaram em suspenso. Mas algumas delas, que são muito vitais, digamos assim, que não podem ser suspensas, continuam, porque tem alguns materiais que levam até 46 dias para chegar em alguns municípios do interior, algumas áreas de votação que são de difícil de acesso, dificílimo acesso, que são mais ou menos as categorias que o TRE coloca, os locais de votação. Então, se suspende uma semana o envio desses materiais, corre o risco de, se essa decisão for revertida, não ter como realizar a eleição. Então, eles estão também vivendo nesse clima do que pode acontecer, né? Eu falei com o chefe da seção judiciária, o Valdinei, e ele colocou que dentro do cronograma do calendário anterior, é possível, se houver alguma reversão dessa decisão, é possível garantir a eleição até a próxima semana, né, meados da próxima semana, mas passando disso, muita coisa altera nessas atividades, né, falando do deslocamento mesmo, e o próprio calendário, né, tem a propaganda eleitoral, a programação da propaganda eleitoral, então teria que ter um outro calendário, e essa programação inicial, ela já se perderia, essa possibilidade de realização no dia 6 de agosto com essa programação inicial. Ok, Rose. Eu posso só acrescentar mais uma coisa para finalizar? Já se cogita, inclusive, se houver uma reversão fora desse período, dessa decisão, determinando a eleição suplementar, que os candidatos sentassem e diminuíssem o tempo de propaganda, uma alternativa, na condição de se ter realmente uma eleição direta. Certo. Ok, Rose, muito obrigado pelas suas informações. Seja mais uma vez bem-vinda ao BNC. Obrigada, boa noite. Boa noite, um abraço. Essa foi Rosiane Carvalho, jornalista, com as informações, as últimas informações aí sobre a análise do Supremo Tribunal Federal
sobre a decisão do ministro Ricardo Lewandowski e os recursos que foram impetrados aí pelos candidatos, né, que pedem eleição direta. O BNC estará acompanhando e estará em primeira mão as novidades aí desse caso, de todos os passos da ministra Carmen Lúcia. A gente vai já falar com outro reestreante, né, Daniel Jordano, que está lá no BNC Roraima, mas antes eu quero ler aqui alguns comentários. Posso ler uns comentários? Meu produtor tá... Beleza. Rogério Silva, Cardume de Jaraqui, tá comentando aqui a afirmação, o comentário do Belarmino Lins. Sandra Solange Alves está assistindo a gente, a Kerna Chagas também. Silvio Patrícia, Jaraqui ainda é um elogio, parecem urubu à procura de carniça. Opinião aí do Silvio Patrícia. Diná Rocha, boa noite, assistindo aqui do Rio de Janeiro. Obrigado, Diná, pela sua audiência aí do Rio. A Kerna está dizendo o seguinte: o Amazonas segue em suspense para saber como vamos ficar com relação ao governador. Obrigado aí a Cris Reis, que está acompanhando o nosso programa. Obrigado a Renata Magnente também, outra jornalista querida. E também a todos vocês que estão curtindo e compartilhando essa transmissão, tá certo? Nós temos quem? Cadu de Brasília? Vamos, já dá um Cadu no ar, então vamos falar com o Cadu aqui. Cadu, boa noite. Boa noite, Israel. Boa noite aos nossos amigos que nos acompanham do BNC ao vivo. Muita coisa acontecendo em Brasília, né? Certo. A gente está acompanhando aí, publicando minuto a minuto as notícias de cunho nacional, ao mesmo tempo que acontecem as coisas relacionadas ao caso Temer e também as deliberações do plenário. A gente está com um probleminha no áudio. Cadu, segura um pouquinho que a gente está com probleminha no áudio aí. A gente vai tentar aqui restabelecer. Vamos tentar restabelecer aqui o contato. Tá ok? Muito bem, então. Vamos lá. Repita a informação. Você tem duas informações para passar para a gente aí. O Silas não quer mais falar de eleições e o discurso do senador Eduardo Braga dentro da reforma trabalhista. É isso? Exatamente, pois não. Israel. O Silas Câmara eu encontrei hoje cedo. Silas Câmara, ele já não é carta fora do baralho, mas nesse processo eleitoral que está suspenso, que está paralisado. Ele está, como diz no nosso linguajar, ele está de bubuia, né? Ele está quieto ele está quieto no lugar dele. Hoje eu encontrei cedo, ele foi o primeiro deputado a chegar na Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, o abordei, perguntei para ele como é que ele está se portando diante desse processo eleitoral que está suspenso. Ele falou que não vai mais tratar, por enquanto, de eleições. A situação é que ele já entrou no contexto nacional, como ele é o primeiro vice-líder do PRB na Câmara, ele já entrou nesse contexto nacional, nesse debate, né? Porque o PRB, até agora, é um partido que está em cima do muro, né? Um partido da base aliada, e não se posicionou ainda com relação ao caso Temer, né? Com relação à aceitação ou não da denúncia de corrupção passiva contra o presidente da República. Desde então, desde quando foi recebida essa questão, desde quando a crise estourou, o PRB vem se mostrando em cima do muro. E parte desse trabalho tem sido arquitetado pelo próprio Silas Câmara. Então, ele após a ideia dele de entrar na campanha, de participar, chamar o coronel Amadeu Soares para ser seu vice, e desistir desse processo, ele retorna à casa, fazendo parte do esquema, fazendo parte de toda a estrutura política do PRB para defender o presidente Michel Temer. E falou que, nas palavras dele que eu peguei, ele falou que o contexto agora é nacional e que bom que a melhor decisão que ele tomou foi ter desistido do processo eleitoral. Afinal de contas, tem muita gente digladiando em torno desse processo. Foi isso que ele falou. Então ele está quieto, ele está tranquilo, está aqui na Câmara nesse momento participando de uma sessão, da sessão plenária. Então, Silas está de bubuia, como podemos dizer assim. Certo. O senador Eduardo Braga está discursando aí, né, Cadu? Exatamente. O Braga, ele acabou de discursar, né, lá no Senado Federal. Ele falou, ele está dando o último suspiro, o último respiro dele contra a reforma trabalhista. A reforma trabalhista ganhou de 2-1, né? Ela tinha que passar por 3 comissões e ela acabou ganhando em 2. Então ela vai para votação em plenário na terça-feira.
E agora o Eduardo Braga subiu à tribuna há pouco, né, fez um discurso elaborado pelos advogados, com a sua equipe técnica, e apontando vários dados sobre a reforma trabalhista e dizendo o seguinte, que a reforma trabalhista, eu peguei e compilei aqui o discurso dele, que a reforma trabalhista, ela gera um fosso e tensão entre trabalhadores e empregados. E essa deveria ter sido uma oportunidade de atualizar a legislação trabalhista, mas por causa da pressa, da afobação e da inflexibilidade, essa reforma trabalhista tornou-se uma bomba de efeito retardado. Então ele subiu à tribuna e usou dados do Amazonas para confrontar a ideia da reforma trabalhista. Ele apontou dados do CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, que diz que 65% dos trabalhadores registrados no CAGED do Amazonas são mulheres, as quais atuam especialmente no varejo e no distrito industrial de Manaus. As propostas do exame vulneram a saúde da grande maioria da força de trabalho atual das próximas gerações. Ele vem batendo muito forte na questão dessa reforma, principalmente que pode prejudicar as mulheres, Israel. Então o Eduardo Braga continua lutando junto com a sua base, que é contra o presidente da República, Michel Temer, para barrar a reforma trabalhista. Mas nos bastidores dizem que essa reforma já passou. Afinal de contas, precisa de um quórum mínimo, de um número mínimo, para poder essa proposta passar. A única coisa que o presidente vai perder agora é a reforma da presidência, que isso daí não passa nem na Câmara e nem no Senado. Israel. Tá certo, Cadu. Muito obrigado pelas suas informações. Boa noite. Um abraço, Israel. Fique com Deus, estamos à disposição. Um abraço, Cadu. Valeu. Antes do Jordano entrar, tem só mais um comentário aqui do Cláudio Farias, ainda sobre a questão da ministra Carmen Lúcia. Ele diz o seguinte: acredito que de amanhã não passa. A ministra Carmen Lúcia deve tomar uma decisão favorável à eleição direta no estado do Amazonas. Opinião aí do Cláudio Farias, que está acompanhando a nossa transmissão. Agora vamos para Boa Vista. Lá está o nosso novo correspondente, Daniel Jordano, e vai trazer já uma notícia que é a seguinte: tem prefeito cassado que deve assumir a segurança pública de Roraima. Conta pra gente aí, Daniel Jordano. Olá, Israel, e a você que acompanha em resumo do... Olá, Israel, e a você que acompanha em resumo do BNC. A gente começa o bloco de Roraima falando de uma nomeação inusitada. O delegado Francisco deve assumir a Secretaria de Segurança Pública do Estado. É um cargo importante, né? E aí, o detalhe dessa história toda, Israel, é que ele é prefeito cassado de Iracema, um município aqui do interior de Roraima, né? Os detalhes todos em bncroraima.com.br. A gente também fala do Jorge Everton. Ele é deputado estadual por Roraima, mas tem origem no Sergipe, nasceu em Sergipe. Ele estava ontem em Brasília pedindo recursos para presídios de Sergipe. O detalhe dessa história: ele foi presidente da CPI para apurar possíveis irregularidades na construção do presídio aqui de Roraima. Os detalhes todos, a repercussão política do caso em bncroraima.com.br. E a gente termina as informações de Roraima falando sobre a entrega da carreta da mulher. 80 exames diários é a capacidade dessa carreta. Segundo a governadora Sueli Campos, que entregou no final da tarde aqui no Palácio do Governo a carreta, né? Deve haver uma caravana pelo interior do estado para fazer aí exames de prevenção, principalmente em relação ao câncer de mama. Outros detalhes você acompanha em bncroraima.com.br. Israel, essas são as informações daqui. De Boa Vista, Daniel Jordano para o BNC. Obrigado, Daniel Jordano, pelas suas informações aí. O novo correspondente do BNC Roraima vai cuidar aí de trazer todas as informações importantes deste estado. Quero agradecer a sua audiência, agradecer o seu comentário. Você sabe que sua participação é sempre muito importante e muito bem-vinda aqui no Em Resumo. Nós vamos voltar amanhã para trazer mais informações de bastidores, participação dos nossos correspondentes, Daniel Jordano em Roraima, Carlos Eduardo Matos em Brasília, Rosiane Carvalho, jornalista, tratando aqui da parte do judiciário, sempre para que você fique bem informado. BNC, Amazonas é Brasil, Norte Comunicação. BNC, você precisa saber. Olá, pessoal! Vamos falar de regularização fundiária. O modelo de gestão implantado aqui em Roraima foi apresentado em um encontro entre estados da Amazônia Legal.
promovido pelo Tribunal de Contas da União, lá em Belém do Pará. Roraima levou a experiência do Programa de Regularização Fundiária o título Legal, lançado em maio, que vai possibilitar a regularização de mais de 10 mil propriedades rurais em todo o estado. Debatemos aqui como se vai destinar esse estoque de terras que os estados têm, que a União tem, destinar de forma responsável, reconhecendo os direitos legítimos de posse, reconhecendo as comunidades tradicionais e protegendo os ecossistemas frágeis. Certamente teremos o papel cumprido no que diz respeito à regularização fundiária, à governança fundiária e conhecimento do território. É um desafio enorme que precisa de uma colaboração forte entre os estados e a União, e os estados da região estão cada vez mais empenhados em fazer parte dessa cooperação. Todos conscientes de que o trabalho apenas de um ente federado é muito difícil proporcionar resultados em um prazo de tempo razoável. A participação de Roraima nessa experiência foi importante para aprimorar soluções para a situação fundiária da Amazônia Legal. Roraima trouxe uma experiência riquíssima que vai ser utilizada pelo TCU no sentido de mostrar e podendo até replicar isso para outros estados que eventualmente tenham os mesmos problemas, né, e possam adotar uma solução que já deu certo no estado de Roraima. TV Zap, compartilhando Roraima com você.